Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também no distrito de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como vocês estão acostumados. E a gente sempre recebe um convidado especial que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. Hoje, ao invés de recebermos no estúdio um convidado especial, estamos sendo recebidos pela prefeita Maria Antonieta de Brito aqui no seu gabinete, no Paço Municipal. Então, ao invés de agradecer a sua presença, eu vou agradecer a sua acolhida e deixar o espaço para a senhora cumprimentar o telespectador. Olá, Valdir, é um grande prazer de poder te receber, toda a equipe do seu programa, e um meu olá também para vocês que estão em casa, que estão acompanhando o programa Assunto Cidade. Certo. Prefeita, vamos começar logo, né, para atualizar os temas que são pertinentes, logicamente, ao seu cargo de chefe do Executivo. Como que está a questão da situação financeira da Prefeitura, agora diante de toda essa crise nacional, crise econômica nacional, resultante aí de um momento conturbado na política? Como é que está? Qual o quadro que a senhora consegue desenhar das finanças municipais no momento? Bom, primeiro, Valdir e telespectadores, as finanças dos municípios brasileiros como um todo, elas estão muito preocupantes. Principalmente agora que nós entramos num segundo semestre e nossa entrada no segundo semestre é com queda de arrecadação. Nós tivemos uma reunião da Frente Nacional de Prefeitos, dirigida por mim, há 2 semanas, onde nós reunimos as 5 regiões brasileiras para estabelecer uma pauta municipalista junto ao governo federal, junto ao Ministério da Fazenda, e nós estivemos com o secretário executivo na semana passada, levando esta pauta. A maior preocupação é a garantia da continuidade dos repasses de obras do PAC, de emendas parlamentares e, ao mesmo tempo, de convênios. Outro aspecto que nos preocupa são os repasses do SUS e do Fundeb, da saúde e da educação, que a nossa preocupação é que não sejam interrompidos ou parcelados, como aconteceu de 2015 para 2016, uma vez que nós estamos no último ano de mandato e a preocupação que foi externada ao Ministério da Fazenda é que 96% das prefeituras brasileiras não conseguem fechar seus orçamentos e nós não conseguiremos cumprir a lei de responsabilidade diante da crise econômica que nós estamos, se não houver uma mudança muito significativa do cenário. Então, nós pedimos que, pelo menos, essas questões que são conquistas do município, agora já tem muitos convênios, emendas e recursos do PAC a receber, até porque temos obras de habitação, de infraestrutura, emendas parlamentares, como no Paicará, no Morrinhos, na Vila Edna. Então, há necessidade, sim, de um olhar do governo federal, e nós também passamos a eles a preocupação com relação à necessidade de uma repactuação das dívidas municipais, como está acontecendo com os estados. Deu para sentir alguma boa vontade do governo federal, prefeito? Deu para sentir boa vontade, mas nós precisamos, além da boa vontade, nós precisamos de atitudes rápidas, porque o tempo passa muito rapidamente e nós ainda temos um agravante, que são os precatórios, que estão também tramitando no Congresso, que agravam mais ainda a situação de mais de 800 municípios brasileiros, e Guarujá também está nesta condição. Então, crise mais precatórios é um grande desafio para o gestor público, para o prefeito, no sentido de garantir que não se atrasem salários, pagamentos, pelo menos dos serviços essenciais, e que a rotina da cidade não seja tão impactada. Mas esta é a nossa preocupação, é o depois, né? O que fazer no dia seguinte? Cada dia é um dia, cada dia é uma luta, e nós estamos buscando com criatividade, com apoio dos servidores, alternativas para enfrentar esse momento, que não é de dificuldade só para a prefeitura, mas eu tenho certeza que muita gente que está em casa nos assistindo, Valdir, também está passando por dificuldades, também está percebendo o aumento de preços, também está tendo situação de desemprego familiar, e isto atinge diretamente o órgão público que vive da arrecadação. Certo. Entre as obras do PAC, a conclusão, né, de importantes empreendimentos no ambiente habitacional, né? Sem dúvida, nós estamos neste momento com as obras do PAC
2 lá na Enseada, já construídas 400 moradias. Estamos na fase de infraestrutura com obras muito significativas, de grande porte de macrodrenagem, que não podem ter interrupção. Ao mesmo tempo, nós estamos com obras de drenagem, pavimentação, como Morrinhos, como Vila Edna, tivemos no Paicará, também com emendas parlamentares e convênios, como, por exemplo, obras relacionadas à parte turística. Então, há necessidade desta compreensão do governo federal. Sei que todo mundo, inclusive o governo federal, o governo do estado e prefeituras, estão tendo os mesmos problemas, só que aqui na cidade que as pessoas vivem, é aqui que elas vão ao sistema de saúde, vão à educação, e é aqui que elas necessitam do atendimento. Então, nós estamos pedindo este olhar diferente para os municípios. A senhora acredita num cenário favorável para o Pacto Federativo e uma divisão mais racional dos recursos públicos? Olha, eu acredito que essa vai ser uma luta permanente dos municípios. Desde 2009, eu venho liderando essa discussão pela Frente Nacional de Prefeitos, junto com os demais prefeitos brasileiros. É urgente que se repense essa divisão dos recursos, de tudo que a gente arrecada no município, Valdir e telespectadores. O que fica para a cidade é entre 16% e 15% de tudo que a gente arrecada. E o que retorna é pouco diante do crescimento das demandas por serviços. O desemprego, por exemplo, ampliou o número de pessoas usando a rede de saúde, seja a atenção básica, a unidade de saúde da família, a UBS, seja pronto-socorro e hospital. Ampliou o número de crianças procurando escolas públicas, sejam elas escolas estaduais ou municipais. Então, nós temos sim sentido essa transformação e nós acreditamos que a revisão do Pacto Federativo, a melhor distribuição dos recursos, poderá garantir para as próximas gestões, para os próximos prefeitos, uma condição um pouco melhor de governar. Não bastasse tudo isso, ainda tem a questão dos precatórios que aflige ainda mais as prefeituras, né? Precatório é uma luta que nós já estamos indo para o 8º ano e agora estamos na fase final, lá na Câmara dos Deputados, passamos pela Câmara, Senado voltou dos 2 projetos de lei para a Câmara, esperamos que agora no segundo semestre, retomando toda a atividade parlamentar lá no Congresso, nós tenhamos boas notícias para os municípios, porque nós estamos precisando. O nosso prazo de pagar o valor do ano passado, em percentual que eu conquistei recentemente, já acabou os 90 dias, né? E as PECs não foram ainda votadas. Então, a gente passa a pagar mais de 12 milhões de reais. E, para nós, isso é muito preocupante por mês, porque 12 milhões significa você deixar de pagar fornecedores, prestadores de serviço, até mesmo comprometer o dia a dia da cidade. Então, é isso que nós não queremos que aconteça. E até para complementar a informação, esclarecer para o telespectador, precatórios são dívidas que o município, a prefeitura, no caso, tem contraídas, inclusive, de décadas atrás, dívidas de desapropriações, dívidas trabalhistas e dívidas com fornecedores, muitas vezes geradas há décadas atrás. Eu gostaria de deixar claro que no nosso mandato não temos precatórios algum. Os precatórios são de 2008, anterior ao nosso mandato, para trás. Então, isso tem que ficar muito claro, porque nosso governo foi o primeiro governo que pagou precatórios, porque quando assumi que se não pagasse precatórios seria continuar naquilo que nós recebemos a cidade estava paralisada, sem nenhum tipo de certidão, como se estivesse no SPC das prefeituras, e nós conseguimos vencer isso, e não podemos retroceder. Então, é importante que a gente não esqueça da história, da realidade, e entenda a luta que este governo está fazendo para a gente não perder a oportunidade de conveniar com o Estado e com a União e buscar recursos. Paralelo à questão tem a folha de pagamento, né, que a prefeitura compromete boa parte da receita, tem esses precatórios, ou seja, é o que acaba diminuindo a capacidade de investimento da prefeitura em setores essenciais, né, com a dificuldade. Sim, os investimentos que eu tenho conseguido são investimentos sempre com emendas, com convênios, com o Estado, com a União,
ou mesmo através do PAC, que são programas direcionados a um determinado tipo de ação. Então, isso nós temos conseguido, porque nós temos certidões em dia, o nome da prefeitura está limpo, né, está com crédito, e isso foi um grande esforço, foi uma realidade que eu não recebi. Então, nós fomos construindo e mantendo, quer dizer, uma condição com luta, com dificuldade, mas saudável para a gente, porque seria o pior dos cenários retroceder a 2009, quando eu recebi a prefeitura, que não podia receber um centavo, né, porque não tinha crédito, não tinha certidões, era considerada uma prefeitura corrupta, e hoje não, nós somos recebidos onde vamos. A Prefeitura do Guarujá tem reconhecimento, tem recebido prêmios por gestão, por transparência, como eu recebi primeiro lugar no estado de São Paulo, do Ministério Público Federal, por transparência. Todos os prêmios que a gente vem recebendo de investimento na gestão e de melhoria da capacidade da cidade em atrair investimentos, como o prêmio do Sebrae, Prefeito Empreendedor, pela terceira vez, e é muito difícil conseguir conquistar um prêmio do Sebrae. Aqui na cidade, sou a primeira prefeita que consegue isto, com o esforço da nossa equipe. E aí entrou toda uma condição diferente. Esse ano, 2 prêmios, né, no Prefeito Empreendedor, em 2 categorias. O último prêmio, nós chegamos à fase nacional, de segundo melhor programa nacional. E em 2011 e 2012 foi a nossa primeira conquista, saindo de 120 microempreendedores para hoje quase 14 mil microempreendedores. Então, este é um grande salto. O Sebrae comemorou porque Guarujá teve um dos maiores crescimentos na formalização da mão de obra, na regularização dos micro e pequenos empreendedores e na atração de novos investimentos, como nós tivemos a vinda da Saipem e mais 3 novas bandeiras da rede hoteleira, como o Transamérica, o Blue Tree e, mais recentemente, o Ibis, que está terminando de ser construído. Ou seja, com todas as lutas, nossa cidade ainda é uma cidade atrativa e que ainda dá vontade aos investidores de vir acreditar e fazer investimentos importantes aqui na nossa cidade. Então, isso é fruto de muito trabalho. A implantação do sistema Via Rápida Empresa, que agiliza a abertura e outras providências, outros procedimentos em relação ao empresariado, é outra medida positiva que pode beneficiar a economia da cidade. Sem dúvida. Guarujá tem mais de 18 mil atividades econômicas em curso e nós queremos muito mais. E o Via Rápida vai permitir a abertura com muita facilidade, desburocratizada, de novas empresas, de novos negócios. Nós estamos com microcrédito também disponibilizado, mais de R$1 milhão aí disponível para quem queira ser empreendedor, para quem queira abrir o seu negócio, se formalizar. Então, há oportunidades e o município está buscando alternativas de enfrentamento à crise, com criatividade, com trabalho, com muita responsabilidade, Valdir. Certo. Prefeita, como a gente estava falando no começo, com tantas dificuldades, qual a sua expectativa, até, vamos dizer assim, me permite, pessoal, até dezembro de 2016, com relação às realizações que a senhora ainda pretende entregar? Olha, eu estou em curso com muitas coisas, muitos programas, muitas ações conquistadas através de convênios, através de emendas parlamentares e do próprio PAC. Nós estamos a todo vapor nas obras de habitação lá na Enseada, nós estamos a todo vapor com as obras de pavimentação no Morrinhos, e iniciando essa semana, nós iniciamos Vila Edna, com emenda parlamentar. Ao mesmo tempo, todos os convênios do DAD, cerca de quase R$40 milhões, que foram iniciados, tem 3 semanas de trabalho, e nós estamos assim muito felizes por termos conseguido não perder nenhum convênio sequer, ter terminado licitações no prazo, já estar em processo de
de ação. Então, nós teremos vários investimentos no distrito de Vicente de Carvalho, lá no comércio da Tiago Ferreira, naquelas ruas que dão acesso, no Paicará, continuando as obras que nós estávamos entre a Joana de Menezes Faro e a Avenida Guarujá. Ao mesmo tempo, na sede do município, no centro, né, entre a Praia da Pitangueiras e a Enseada, na própria Enseada, com as obras de financiamento que conseguimos do PAC, ali na região da Atlântica, são mais de 15 ruas. Além disso, estamos também trabalhando as questões do aeroporto. O aeroporto, para nós, é fundamental enquanto uma atividade de desenvolvimento econômico. Tivemos que parar provisoriamente a licitação no sábado, porque isso é comum num processo licitatório, quando alguém questiona alguma coisa, quer tirar uma dúvida e que a gente entende que é pertinente para não prejudicar o processo, você dá uma paradinha, responde, retoma, e nós estamos com a licitação de transporte público também em andamento e, ao mesmo tempo, conseguindo fazer ações que a gente veio trabalhando ao longo desse tempo todo, que o Estado muitas vezes retardou a assinatura de convênio, porque ele também está passando por dificuldades financeiras, então, nesse momento, todo mundo acaba sendo envolvido. Então, eu digo que eu tenho muita expectativa. Eu digo para a minha equipe que nós temos que trabalhar como se fosse o primeiro dia. Primeiro dia na saúde, primeiro dia na educação, primeiro dia na cultura, né? Primeiro dia na infraestrutura, nos serviços urbanos. Temos dificuldades, mas é com muita luta e com muito esforço que a gente está enfrentando essa crise sem precedentes, e eu confio no Brasil. Eu tenho certeza que o povo brasileiro é um povo forte, o povo guarujaense é um povo forte, e que nós vamos superar isso com a graça de Deus. A suspensão do edital do aeroporto não significa que o sonho do aeroporto acabou, como já se anunciam aí alguns arautos do quanto pior, melhor, né? Olha, como esses arautos, eles torcem pelo mal da cidade, né? Mas quando a gente tem Deus à frente de tudo que a gente faz, isto não prevalece, o mal não prevalece. Mas isso, como eu falei, a licitação ela tem fases. Então, se há um questionamento por alguém que está interessado na concorrência, por mais que você não queira, você tem que paralisar e tem que responder. Isso está ali na Lei 8666, que é a Lei de Licitações. Ela tem um rito, você tem que dar as respostas ao que é questionado e prossegue. Então, não há nenhum risco, né? Nós estamos conduzindo, como eu falei, com muita responsabilidade, com acompanhamento técnico, com todo o cuidado que precisamos, porque este é um grande investimento para a nossa cidade, para a região, vai gerar muitas oportunidades de emprego em todos os níveis, desde do emprego com baixa qualificação até o emprego de maior formação de nível superior. Então, vai ser uma nova etapa. E claro que esses arautos que você colocou aqui, né, de uma maneira muito delicada, eles não querem ver uma mulher dar certo, eles não querem ver uma cidade conseguir avançar de uma maneira ética, de uma maneira saudável, sem negociata. Então, claro que incomoda, mas eu não estou me incomodando com eles, não. Eu sigo o meu trabalho e, como eu falei, até o dia 31 é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Dá para ainda imaginar aquele voo experimental no final do ano, prefeita? Olha, isso eu não posso pensar, né? Porque, infelizmente, os calendários, eles não são como a gente gostaria. Então, nesse momento, a licitação de quem vai construir e operar o aeroporto. Não dá tempo ainda da gente ter, pelo menos eu acredito que não, em tão pouco tempo, de eu poder ver o primeiro avião decolando. Mas eu já me sentirei muito feliz e realizada, sabendo que o aeroporto está sendo concretizado por mim, né? Começamos em 2009 e vai ser iniciado conosco, e que o próximo prefeito, que eu espero, né, que o Adilson Jesus tenha bastante sucesso, né, está no meu campo político, possa dar continuidade, e a gente tem que acreditar positivamente na continuidade de um projeto. Então, eu desejo assim que o meu sucessor, seja ele do meu campo político ou não, né, ele possa
agir com o rigor que a gente teve, com a responsabilidade e que possa fazer a entrega deste grande produto para a cidade. Prefeito, a gente vai fazer um pequeno intervalinho comercial para voltar a conversa já no segundo bloco, tudo bem? O programa Assunto Cidade volta já já, fica com a gente que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje um programa especial, logicamente, ao invés de recebermos o convidado no nosso estúdio de gravação, estamos sendo recebidos pela prefeita Maria Antonieta de Brito aqui no seu gabinete, no Paço Municipal. No primeiro bloco a prefeita explicou aí, fez um raio-x, mais ou menos, de toda a situação financeira do município de Guarujá, posto que, além de um pacto federativo, da necessidade de um pacto federativo que deixe nos municípios, que afinal de contas geram a riqueza do país, um pouco mais de recursos para a manutenção aí dos serviços básicos da população, esse dinheiro acaba indo para Brasília e não é tudo que volta, a prefeita também fez um diagnóstico aí sobre a questão dos precatórios, que também afligem o município. Mas também não são só notícias ruins. A questão do aeroporto foi abordada pela prefeita no primeiro bloco, dando conta de que a suspensão do edital de concorrência pública para a implantação das obras e também depois para o gerenciamento do aeroporto, não quer dizer que o sonho do aeroporto acabou, como a expressão que nós usamos, que eu mesmo usei, nos arautos do quanto pior é melhor. Essa suspensão ela é prevista pela Lei 8666, a Lei de Licitações, que visa atender todo e qualquer questionamento das empresas interessadas. Essa suspensão deve durar aí por alguns dias e o edital será retomado. A gente deixou para conversar no segundo bloco sobre a questão, por exemplo, a relação entre o município e o seu funcionalismo. Há uma opinião bastante favorável entre os 6 mil funcionários da Prefeitura Municipal de Guarujá, de que os últimos anos trouxeram algumas conquistas, como a própria implantação do Estatuto do Servidor, que era um sonho antigo da categoria, e a criação da previdência própria do servidor. Em que pese todas essas conquistas, a sua administração foi pega de surpresa com uma decisão do Tribunal de Justiça que determina a retirada de alguns benefícios, de alguns pagamentos. A senhora poderia explicar para o telespectador todas essas questões? Sim, é bem importante você ter colocado. Os nossos servidores tiveram grandes conquistas ao longo desses quase 8 anos. Principalmente a recomposição da base salarial. Nós tínhamos uma grande divergência
e os salários da Prefeitura do Guarujá eram muito achatados. Em 2009, quando eu recebi a Prefeitura, o menor salário era aproximadamente R$ 440. Hoje, o menor salário base, R$ 1.440. Então, houve uma condição melhor, né, na recomposição financeira e valorização dos servidores. Ao mesmo tempo, nós tivemos a nossa construção da Guarujá Previdência, que é uma segurança para quem aposenta, para quem passa por alguma situação em termos de perda dos seus entes ou até mesmo de saúde. E nós também investimos muito na qualificação, na formação permanente dos servidores e na melhoria das condições de trabalho em todos os níveis. Agora, o que nos preocupa foi essa decisão da Justiça, como bem você colocou, Valdir, porque a DIN é uma ação direta de inconstitucionalidade. Ela foi provocada, o Ministério Público ele encaminhou para o Tribunal de Justiça, que entendeu que licença-prêmio, da maneira como está hoje, e é um direito há mais de 30 anos, era inconstitucional. Ela entendeu que gratificações, sendo que todo judiciário, o Ministério Público também tem gratificações, eram inconstitucionais, quer dizer, para o município nada pode. E nós temos, infelizmente, que atender aquilo que está sendo determinado. Havia um tempo de 120 dias para que o município parasse de pagar salário família, foi uma decisão da Justiça, que parasse de pagar a gratificação de desempenho individual que todos os servidores recebiam, com exceção dos médicos, que já tinham uma gratificação semelhante, que era o GAP. Mas o que isto significa? Significa que os servidores eles deixarão de ter direito à produtividade. Isso varia de R$ 80 para o menor salário a R$ 800 para o salário próximo a R$ 17.000. Quem ganha acima de R$ 17.000 não vai ter perda nenhuma. Então, isto precisa ficar claro. Com relação aos médicos, hoje os médicos que cumprem 2 plantões ganham mais de R$ 17.000, ou próximo a R$ 17.000, eles deixarão de ganhar isso, médico do pronto-socorro, para ganhar R$ 11.000. E eu quero deixar claro para quem está em casa que eu nunca atrasei um dia de salário, que nunca nós tivemos nenhum tipo de ausência de pagamentos, porque também há sempre aqueles que querem dizer que a Prefeitura não está cumprindo os seus compromissos. Nós estamos rigorosamente em dia o salário dos nossos servidores. Se tem uma coisa que eu considero extremamente sagrado e é uma condição que eu nunca abri mão, é o pagamento em dia. Então, é importante que se entenda isso. Nós estamos aguardando o julgamento de um pedido de informações, de orientações, né, sobre a decisão que foi proferida nessa DIN, nessa ação direta. Isso deverá acontecer agora, dia 27. Com base nisso, nós continuamos recorrendo. É importante colocar que os 2 sindicatos, sindicato servidores, sindicato dos professores, estão junto com a Prefeitura, né? Eles entraram como amicus curiae nesta ação. E, ao mesmo tempo, nós temos dialogado permanentemente, construído as bases de questionamento com os advogados do sindicato, junto com a nossa procuradoria. Então, nós estamos trabalhando juntos e, se nós conseguirmos, estamos trabalhando para isso, reverter no futuro esta ação nefasta aos servidores, com certeza será fruto de uma grande luta coletiva. Tivemos reunião esta semana com os sindicatos, onde foi apresentado que nós não poderíamos transformar esses direitos perdidos em novos direitos, porque a lei de responsabilidade fiscal, que está em curso esse ano por ser o último ano de mandato, mas a lei eleitoral não permite que o prefeito ou a prefeita, no último ano de mandato, quando começa o período eleitoral, conceda benefícios acima daquilo que já foi concedido e não permite que se aumente as despesas. Esse recurso que nós estamos deixando de pagar, entre aspas, por força da ação, né, da determinação judicial, será convertido no valor que isto significa no pagamento dos retroativos de um abono que
nós concedemos aos servidores. Então, nós já pactuamos isso com o sindicato, estamos todos juntos na mesma luta e nós entendemos que teremos que fazer uma contratação em caráter de seleção para médicos. Já estava difícil, porque muitos médicos saíram por força do momento que nós começamos a fiscalizar o cumprimento de plantões, a qualidade dos serviços. Então, já haviam alguns claros. E agora, com essa decisão, pode ser que alguns desejem sair e a gente vai ter que estar contratando no lugar desse, como já estamos fazendo. Está em curso um concurso público e em curso um processo de seleção para a cobertura desses espaços que vão ficar sem os profissionais. Mas, repito, o médico ele deixa de ganhar R$17 mil, ele vai ganhar 11 mil. E para os servidores em geral, quase 6 mil servidores, a menor perda é R$80 para quem ganha 1.440 de salário base, e para quem ganha próximo a R$17 mil, R$800, para quem ganha acima do subsídio da prefeita, não tem perdas. O GAP, que é a sigla de gratificação por assiduidade e pontualidade, né, tem sido usado como um atrativo para que a vinda de profissionais de medicina. E, apesar desse atrativo, ainda é um problema recorrente da população, a questão da ausência de alguns médicos, como a prefeitura vem fiscalizando, a senhora já colocou. Lhe preocupa, e a população deve ficar preocupada com essa ausência desse pagamento, ou a prefeitura está tomando as medidas para que não haja ausência de médicos? Como eu falei, nós estamos tomando atitudes. Se o médico não está satisfeito com o que a decisão está apresentando, e nós temos que cumprir obrigatoriamente, não é uma coisa que eu cumpro ou não, eu sou obrigada a cumprir uma decisão judicial. Se aquele profissional não está contente, ele pede para sair. É essa a questão. E aí nós temos condição de contratar outro no lugar dele. E é o que nós vamos fazer, por um processo seletivo simplificado, aqueles plantões que já não possuem profissionais. E eu quero deixar muito claro para quem está assistindo. Esta é uma realidade do pronto-socorro, não é uma realidade que vai acontecer em todas as unidades básicas e os AFAs. Isso não, é só no pronto-socorro que o médico recebe GAP, que ganha R$17 mil e que vai ganhar 11 mil. Só isso. Então, é importante que fique claro, né? Não é um salário ruim, é um bom salário, você não acha? E eu também acho que é um bom salário, mas pode ser que hajam profissionais que não queiram. Então, quem não quer, o que a gente pede? Não fica tomando espaço de quem queira trabalhar, né? Porque um plantão que você tem um médico e que não vai trabalhar é um grande prejuízo para a população. Então, e esses plantões a gente não tem como substituir. Agora, se o plantão não tem um profissional, eu posso contratar em caráter emergencial um outro profissional. Prefeito, vamos falar de Olimpíada? Vamos. E agora, né, até porque a gente está muito feliz de receber 2 seleções da Holanda, que virão aqui do final do mês para início do mês de agosto. Guarujá conseguiu um país que fica aqui na nossa cidade, que vem os atletas holandeses, as atletas do vôlei, mais as suas equipes, mais seus familiares. Vai ficar no Transamérica, então a gente tem bastante, estamos bem felizes. E, ao mesmo tempo, no dia 22, sexta-feira, nós teremos aí a passagem da tocha olímpica pela Baixada Santista e vem para o Guarujá, chegando aqui no início da tarde, lá pelas 13h30, passando pela Ademar de Barros, iniciando a passagem na Puglisi e, ao mesmo tempo, chegando ali na Praça Horácio Laffer, onde haverá uma grande concentração, onde as pessoas poderão contemplar por 15 minutos a tocha, e ela continua a sua viagem voltando para Santos. Então, nós estamos convidando todo mundo, inclusive você, a sua equipe, para acompanhar com a gente aí a passagem da tocha. É um momento histórico. Eu digo que as pessoas reclamam, vai ter Olimpíada no país, com tantos problemas. No momento de crise, é uma oportunidade, né? E, ao mesmo tempo, existe uma outra questão. Quando, novamente, um país como o nosso poderá ter uma Olimpíada acontecendo? Há países que fazem 100 anos, né, que não recebem. Então, fazer 100 anos que um país não recebe é muito tempo. Quer dizer, para muitos de nós, pode ser a única oportunidade na vida
de poder ver uma Olimpíada acontecer no seu país. Né? Nós sabemos de todos os problemas que aconteceram em relação a isso, mas eu acho que nós temos que passar por cima de tudo isso, acolher da melhor maneira possível as pessoas que virão visitar o nosso país, rezar, né? Pedir a Deus que proteja o nosso país contra essa tentativa dos atentados que estão acontecendo no mundo. Né? É uma insanidade do ser humano enorme contra a vida de um outro ser humano. Os Jogos Olímpicos têm que ser um momento de confraternização universal, um momento de cada um colocar os seus dons, os seus talentos que Deus lhe deu, né? E é um momento da gente que vai assistir poder tirar o melhor proveito para a gente e para as futuras gerações. É o que eu penso. E também essa questão da tocha, né, que talvez pela exposição maciça, pelo tempo e pela extensão do Brasil, criou-se até cansou um pouco a população e muita gente questionando a passagem da tocha, mas é bom sempre lembrar que a tocha, o passeio da tocha pelo país que vai sediar é a anunciação de um momento grande, um momento de paz, um momento de sabedoria da raça humana, que sabe encontrar no esporte um momento de congraçamento, né? Sim, e essa chama, ela vem desde a Grécia. Então é importante que a gente lembre qual é o espírito dos Jogos. É o espírito de confraternização universal. É um espírito de competitividade sem guerra, sem violência. Então nós temos que aproveitar esse momento para poder tirar o melhor de tudo isso, os melhores exemplos. Quantos jovens, inclusive aqui do Guarujá, vão participar da Olimpíada, da Paralimpíada? Quantas pessoas nossas que vão carregar a tocha aqui no Guarujá já participaram de Olimpíada, como a Claudinha, como o nosso boxeador, né, o professor Medalha, que foi técnico, né, de seleção olímpica. E quantos jovens promissores nós teremos hoje? Nós temos no Bolsa Atleta, que em 2020 poderão estar disputando pelo nosso país, levando o nome da nossa cidade, como hoje nós já teremos. Então, é uma grande oportunidade da gente estimular as pessoas a buscarem o melhor de si pelo país que representam. Então nós já temos para quem torcer pela medalha de prata no vôlei, né? A dupla holandesa. Vamos torcer para que o Brasil seja sempre o ouro, né, e que os nossos visitantes possam se sair bem, mas sempre do nosso lado. Prefeita, há uma discussão bastante proeminente no Congresso Nacional a respeito de alguns projetos que estão tramitando há muito tempo no Congresso e que paralisados aí muitas vezes por uma falta de atitude mesmo, às vezes, dos parlamentares. E um dos projetos que está bem adiantado, assim, a gente escuta bastante comentário e tem bastante leitura, bastante discussão sobre o assunto, é a questão da legalização dos jogos de azar e também a liberação dos cassinos no Brasil. O Guarujá tem sido colocado aí como uma das cidades que podem vir a ser autorizadas a receber cassino. E acolher a sua opinião sobre esse assunto dos cassinos no Guarujá. Bom, eu acredito que a questão dos jogos é um assunto antigo, né, que há um desejo nacional de que isso seja regularizado, há uma grande evasão de tributos pela não legalização, pela não regulamentação da atividade, seja ela dentro dos ambientes turísticos, seja ela nos jogos que a gente conhece no cotidiano. Há um esforço, pelo que nós temos acompanhado no Congresso Nacional, de fazer a discussão de projetos desta natureza de maneira integrada às suas várias comissões, e pelo que eu tenho conhecimento, Valdir, está tramitando para ser discutido e, quem sabe, aprovado ainda este ano. E Guarujá, claro, pelo seu histórico passado e por ser uma cidade turística, tem grandes chances. Na Europa, por exemplo, quando nós estivemos aqui, você recebeu o prefeito que veio lá de Portugal, ele comentou que são concessões.
Póvoa de Varzinha. Então, são concessões, os cassinos são concessões, não são todos os municípios que podem ter. Então, isto é distribuído no país e tem uma geração de tributos muito importantes e que alavanca a infraestrutura daquela cidade, as condições de quem mora e de quem vem. Então, pode ser um instrumento, sim, de desenvolvimento e, sendo bem organizado, bem administrado e um bom modelo, vai ser bom para o país. E também evita aí a clandestinidade de tantas outras atividades, né? Então, eu penso que se tiver que trazer retorno para melhorar a condição de quem vive e a condição de acolhimento daquela cidade como destino, é muito importante. Perfeito, eu só tenho a agradecer pela acolhida, pela recepção, pelo cafezinho, pela água e pela entrevista, logicamente. Eu acredito que a gente conseguiu dar vazão aí a alguns temas e fica sempre aberto, logicamente, o espaço para que possamos conversar novamente. Antes de terminar o assunto cidade, deixo o espaço para dar a última mensagem para o telespectador. Bom, eu que agradeço. Quero agradecer a sua vinda, foi muito gentil, né, da sua parte, da sua equipe. Quero agradecer aos telespectadores que estão nos assistindo. Estou à disposição, Valdir, sempre que você assim nos convidar. E desejo a você, quanto a toda a sua equipe e a quem está nos assistindo, um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã, um novo assunto cidade. Até logo a todos.